esse gozo superegóico, ele está bem aqui, né? Eu sou muito superior quando eu te critico, seu euzinho lixo, né? Dá para ver? Você goza falando que você não vale nada. Você, mais ou menos conscientemente aliado a esse super-eu, você também se compraz nessa crítica contínua ao eu, a si mesmo e aos outros. Como começar a aprender a se amar? Bom, essa é uma frase longa, né? Então vamos quebrar. Primeira coisa, como começar? A gente recebe muitas perguntas aqui no canal, nas redes, enfim, na nossa sociabilidade, né? Social media. A gente recebe muitas perguntas com essa estrutura. Então a gente começou a escutar isso, né? Quase uma escuta analítica. Como começar a estudar a psicanálise? Como começar a sair de uma relação tóxica? Como começar a amar o outro? Como começar a se separar? Né? Então, por isso a gente decidiu fazer uma série que tem justamente esse título, Como Começar. O primeiro ponto é que começar é difícil. Vocês sabem disso. Nós, como cultura, sabemos disso, por isso que a gente inventa o tempo e seu fatiamento. O tempo é uma invenção, né? Ele tem uma ideia de ciclo. Então, o novo dia, tanto que essa é a metáfora mais batida e potente do mundo, o novo ano, o novo dia, um novo recomeço. Por quê? Porque é muito difícil começar em outro lugar. O real começo, o real início de uma outra coisa, de uma outra posição. Esse é sempre o desafio, é da transformação, do deslocamento, estar num tempo e espaço em que seria possível ser outro, se transformar, atuar de maneira tal que você se aproxime do seu desejo e não, como muitas vezes a gente faz, se sabotar, se afastar, se intoxicar. Que às vezes a gente nem precisa do outro para isso. Por quê? Justamente porque a gente não se ama. Esse é o nosso tema específico deste vídeo. Por que a gente não se ama? Por que a gente tem que aprender a se amar? Né? Porque, olha só, primeira grande colocação aqui dos termos, arrumando aqui a casa. Eu, ideal de eu, supra-eu, Über-Ich, superego, né? Então, a função superegóica, ela juíza o eu. Ela diz o tempo todo aquilo que a gente suporia que o outro estaria dizendo de nós. Vocês lembram que o super-eu, ela é uma função intermediária entre o eu e o outro. A formação superegóica, ela vem através da introjeção das figuras parentais, culturais, as lideranças, os modelos identificatórios, que nos ensinam a ser, que nos ensinam a viver. É muito interessante também, não vamos só demonizar o superego, que é voraz, atroz e sádico, né? A gente tem essa expressão, superego sádico, pode ser, né? Mas também ele é contorno, ele é modelo no sentido de dar molde. Como é que anda? Como é que respira? Como é que fala? Eu preciso colar na do outro. Essa cola, essa liga libidinal é a matriz justamente dos processos identificatórios e que vão formando essa instância superegóica. Qual que é o problema?
ela não só é modelo, como ela é julgadora. Ela avaliza, ela dá o aval. E qual é, vamos dizer, um adoecimento básico da nossa cultura? Ela vai subindo pelo próprio sistema produtivo, de colocar os ideais cada vez mais altos para que eu deseje mais e, by the way, compre mais, consuma mais, me transforme mais, né? Aí vou então estar sempre aquém do ideal. Eu, ideal de eu. Ego, superego. Ich, über-ich. Sempre essa distância, não são funções que estão aqui para me ajudar. E a gente caminhar junto. Deixa eu checar o que a cultura diz. Deixa eu ir com você, como é que é, vamos fazer, né, um consenso democrático. Não, é assim. É sempre alguma coisa que diz, olha, você tá gorda. Passou já. Tá cringe, né? É sempre algum tipo de narrativa que vai te colocar aquém, abaixo. Qualquer tipo de geometria que a gente vai usar, de topologia que a gente vai usar, em que o ideal de eu, o outro, o modelo, é sempre superior em relação ao eu. Que então se identifica, por que eu não me amo? É quase uma defesa, porque eu estou me identificando aqui. Com a minha própria posição superegóica, eu me alio a esse super-eu julgador superior para me detratar. Estão percebendo que é uma estratégia de defesa? Ela é esperta. Porque cada vez que você se critica e não se ama, na verdade, você está identificado com o super-eu crítico e que se pensa superior. Para dizer o quanto você é chato, mala, bobo, burro, gordo, pobre, loser, fracassado. Enfim, quem sou eu aqui para te ajudar a colocar as etiquetas, os adjetivos detratores para gozo superegóico. O gozo, esse gozo superegóico, ele está bem aqui, né? Eu sou muito superior quando eu te critico, seu euzinho lixo, né? Dá para ver? Você goza falando que você não vale nada. Você, mais ou menos conscientemente aliado a esse super-eu, você também se compraz nessa crítica contínua ao eu, a si mesmo e aos outros. Isso, inclusive, para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, a gente se compraz na intriga na mesma posição superegóica. A fofoca, a intriga, o falar mal de, ele é equivalente subjetivamente a esse não se amar. Você precisa detratar o outro, fazer essa crítica ao outro para se assegurar que com você está tudo bem. Você viu a vizinha? Você viu, né? A Geni, joga pedra na Geni. A mulher adúltera, põe na fogueira. Olha o filho da outra. Olha o filho de fulano. Olha o cara que roubou não sei o que, que matou, que fez, que aconteceu. É isso. Passei, né? Ele reprovou. Ou seja, a fofoca, a intriga, o falar mal de, dá para escutar, tem a mesmíssima estrutura desse não me amar. Então, como aprender a sair desse gozo superegóico, né, do super-eu, de detratar o eu, ou de detratar o outro, para quê? Para que o eu fique numa posição superior. Primeira coisa é saber que essa função superegóica é só um apoio para que a gente possa viver. É mentira que o super-eu é equivalente ao ideal de eu. Isso é uma projeção. Porque, como o nome diz, o ideal
é da ordem da ideia, não é da ordem do real. Aqui é o real, o eu, o real, aqui, ó. Né? Aqui eu estou fazendo uma imensa, vamos dizer, matematização. Cuidado com o risco da simplificação que está aí, mas grosso modo, a gente pode, sabe quando a gente viaja e a gente idealiza essa operação? Então, cuidado para não idealizar os desenhos superegóicos dos modelos identificatórios. Quase sempre eles são ultra fetichizados, porque eles servem de molde para o eu. É aí que eu digo, ó, eu tenho que ser isso, eu preciso ser isso. Né? O belo, o sedutor, o inteligente, o rico, o bem-sucedido, o primeiro 1 milhão aos 20 anos, imagina. O primeiro bilhão, né, unicórnio. Agora, né, tá vendo como que a gente vai, né, como assim um universo, metaverso, falando em super-heróis, a gente vai cada vez mais aumentando high standards, ou seja, a gente vai subindo a régua do super-eu. Não tem como, na nossa cultura, que funciona por esse distanciamento contínuo, a gente conseguir se amar tranquilamente. Porque o jogo todo é me afastar daquilo que eu deveria ser. Então, como sair disso? Como aprender a se amar? Escuta, sai dessa armadilha. É uma pura armadilha. Tá louco? Como assim? 1 bilhão? 20 anos? Ei, é piada isso? É um jogo de extremo delírio da nossa cultura. Então, a gente está... quase... É irônico, né? Só pode ser uma ironia você precisar ter esse tipo de perfeição. Humanização. É essa a única direção possível para que a gente respire calmamente, a gente respire em modelos humanos, em standards, em trânsito, em corpo, né? Em realidade, em ciclo, em potencialidade, vulnerabilidade, envelhecimento, erro, impotência, engano, engordamento, emagrecimento, tristeza, medo, tudo humano. Tudo isso pode ser belo, pode ser interessante, o humano e o real, viver aqui. Viver aqui, um pouquinho de ideal, tudo bem, gente, pouquinho aqui, ó. A vida é tudo isso. Vamos fazer um pouquinho de ideal? Vamos fazer um pouquinho de utopia, um pouquinho de projeto, um pouquinho, para que a gente, né, consiga melhorar, fazer uma casa um pouco mais agradável, mais confortável, uma amizade, um amor, um sexo. Vamos, né, gozar um pouquinho mais, usufruir um pouquinho mais, pouquinho. Não, tá, chuta a régua lá em cima, vamos para Marte e vivem felizes para sempre. Não, né? É isso, elogio do real.